Bom demais! Hoje nós vamos continuar aí falando de temas que o pessoal tá gostando, que é falar de família, falar de filho, relacionamento. E hoje nós vamos falar de relacionamento pais e filhos. Você já é pai, rapaz? Ainda não, mas eita! Eu tenho muita vontade, meu sonho. Teve uma perguntinha aqui pra gente. Beleza. Na sua participação de ontem. Se você tem consultório, se você atende a casais, se você faz esse trabalho, que seria assim, um trabalho aproximado da psicologia, mas um trabalho de mentoria nesse caso. Aí eu queria que você explicasse pra gente antes da gente começar o quadro. Perfeito, perfeito. Inclusive, a gente está aí com troca de pensamento, né? Porque a gente não tem muito tempo para fazer as reuniões e eu ia fazer uma observação em cima disso, porque alguém comentou comigo, né, se eu era psicólogo, que ramo que eu trabalho. E aí eu falei, olha, eu preciso esclarecer isso, né? Psicóloga é a Kiara. Eu sou um estudioso da área humana, né? Atendo as pessoas que desejam aí aquilo que eu sei, mas não é dentro da questão clínica. Inclusive, o que eu tenho falado para as pessoas? Se a pessoa, dependendo do caso que ela passa para mim, eu vou orientar ela para um psicólogo, tem casos que é psiquiatra, tem casos que são questões espirituais. O que a gente faz é uma mentoria, o que nós fazemos é uma orientação e a partir dessa orientação, a pessoa pode entrar num processo aonde a mudança de comportamento a partir daquilo que nós temos trabalhado será suficiente e existem casos em que as pessoas vão precisar de um apelo a mais, que inclusive pode ser uma parceria, né? Pode estar trabalhando tanto comigo quanto está trabalhando aí com os profissionais das áreas afins. Então isso é importantíssimo. Parabéns para a pessoa que fez a pergunta. Eu já ia comentar sobre isso porque as pessoas têm me perguntado, né? E as pessoas que quiserem um algo a mais, seja do tema que for, agora a gente está falando muito de família e é um tema que mexe com as pessoas porque todos nós temos um grau de relacionamento. Inclusive o tema pais e filhos, ele acabou sendo inspirado por aquilo que as pessoas falavam. Olha, eu tenho filho, eu tenho filha, essa situação de pandemia, como é que está essa questão aí das escolas volta ou não volta. Tem pai que quer que o menino volta, mas está morrendo de medo. Tem casos que o menino quer voltar, o pai não quer deixar. Tem casos que o pai está louco para o menino ir, não tem coragem. Quer dizer, as pessoas estão num momento, Matheus, em que a insegurança ela é muito grande. Por mais que a pessoa tenha definições, as pessoas estão inseguras. Então, as pessoas que desejarem falar comigo, eu tenho um WhatsApp de contato, não é um telefone que você liga, ele só fica no WhatsApp, que é o 9226-4172. E cada caso é um caso, e eu vou ter o maior prazer, maior alegria em conversar com qualquer pessoa que entrar em contato comigo. Ótimo. Repete o telefone e mais devagar um pouquinho, que aí a pessoa que estiver ouvindo, ela consegue anotar, por favor. Perfeito. É 99226 4172. Ótimo. Porque aí, ô Matheus, eu acho isso fundamental. É importantíssimo que as pessoas saibam que o trabalho que eu tenho feito, né, que fiz a vida inteira, mas agora a gente está dando publicidade, agora eu tenho tempo para isso e eu faço com a maior alegria do mundo, ele é um trabalho direcionado e ele é pessoal. Da mesma forma, alguém me perguntou também quando é uma questão de uma empresa, um grupo, aí eu falo, não, aí pode ser palestra, pode ser curso de imersão, vai depender de cada caso, mas os contatos são através desse telefone que eu passei, 9226-4172, seja para empresa, individual, casal, vai ser um prazer, uma alegria conversar com quem quiser fazer contato comigo, com certeza. Ótimo, Braz, explicação feita, agora vamos para a mensagem do dia. Rapaz, é isso aí, ó. O pessoal que tem filho, que tem filha, as pessoas têm muitas dúvidas, né? E a geração que nós temos agora, ela tem uma característica muito interessante. Muitos dos pais e avós, tendo em vista que alguns avós cuidam dos netos como se fossem pais, e aqui eu não estou nem fazendo crítica, não, é apenas a realidade. Muitos pais e muitos avós, eles tiveram ao longo da vida muita dificuldade.
Dificuldade financeira mesmo. Pais que tiveram dificuldade, por exemplo, por não ter pais, que tiveram que trabalhar em troca aí de prato de comida. Mães que tiveram que, viúvas, cuidar de uma prole imensa, né? Ter que sair para trabalhar e deixar 5, 6, 7, 8 meninos em casa, onde o mais velho cuidava do mais novo. Então muitos desses pais e avós, ao criar os seus filhos, eles cunharam uma frase que é muito bonita, mas é muito perigosa, que diz assim: eu não quero que o meu filho, que a minha filha, que o meu neto, que a minha neta passe por aquilo que eu passei. Bom, qual que é o problema disso? Aquilo que talhou como é que eu vou dizer? Aquilo que talhou o caráter, a honradez da pessoa que está me ouvindo agora, foi justamente as dificuldades que você passou. Gente, as dificuldades que nós passamos, elas nos formam. As dificuldades que nós passamos, elas são fundamentais para que nós possamos entender que as coisas na vida, elas têm custo. As coisas não caem do céu. As coisas são difíceis. Então, quando eu tiro do meu filho, quando eu tiro da minha filha, quando eu tiro dos meus netos as responsabilidades deles, eu estou correndo um imenso risco de que esse menino, essa menina, ele não vai conseguir valorizar a boa vida que tem. Porque é claro e óbvio, mas não é tanto para os pais, porque eles, eu tenho condição de dar isso para o meu filho, eu tenho condição de dar isso para minha filha. E é bom, que maravilha que você conseguiu e tem condições de dar isso. Mas a gente não pode inverter o papel que pai e mãe tem que ter função de pai e mãe. Às vezes eu comento assim, olha, o pai e a mãe, ele não tem que ser o melhor amigo, melhor amiga no sentido amigo de turma, amigo de galera. Quando nós falamos que nós temos que ser os melhores amigos dos nossos filhos, nós estamos usando a seguinte referência: o meu filho tem que confiar em mim, a minha filha tem que confiar em mim, o meu neto, a minha neta, ele pode confiar que se ele tiver um problema, tiver uma dificuldade, eu tô aqui para ajudá-lo. Só que quando eu tiro, e vou usar uma expressão pesada, quando eu roubo do meu filho a possibilidade para que ele passe por alguns apertos, por algumas situações, por algumas dificuldades, eu estou endossando os erros desse menino. Veja, eu tô na sala de aula, eu vou relatar um caso que aconteceu há muitos anos. Talvez essa pessoa vai até ouvir esse caso, vai ficar meio chateada comigo, mas é porque, só para dar um parâmetro do que é a percepção de algumas pessoas hoje. Eu me lembro que eu havia chegado na escola, eu era professor novo na época, isso remonta ao ano de 2002. É tão emblemático que eu nunca esqueci o ano. E bem cedinho eu cheguei ali pelo estacionamento da escola, fui entrando. Era bem cedo, era alguma coisa tipo, a aula ia começar às 7, eu havia chegado mais cedo, ali por volta das 6h35, 6h40 eu já estava na escola. E tinha a supervisora que tinha chegado antes, né? E tinha uma criança muito pequenininha com ela, rabiscando alguma coisa. E eu falei assim, olha, dona fulana, que interessante, aluna nova. E foi uma brincadeira, porque eu sabia que naquele horário não tinha aluno tão pequeno na escola. E ela falou assim, não, Brás. Aliás, ela me chamou assim, não, professor Brás, vou te contar uma história, você vai achar graça. Eu falei, qual? Quando eu cheguei na escola para abrir a escola, tinha uma mãe me esperando com essa criança. E ela falou assim, dona, que bom que a senhora chegou. Eu tenho um velório para ir e eu tô aqui deixando essa menina com a senhora, porque eu tenho que ir nesse velório e se eu levar ela vai me dar muito trabalho, então só fica com ela aí. E foi embora. E não deixou uma muda de roupa, não deixou um lanche, não deixou absolutamente nada. Eu sei que quando a aula terminou, era mais ou menos 11h30, essa menina ainda estava lá. Já estava de banho tomado, não sei de onde apareceu uma roupa para ela, e já tinha almoçado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ser pai e mãe não é simplesmente uma escolha para atender um ego pessoal, meu sonho é ser mãe, ou de pai, meu sonho é ser pai, ou simplesmente procriar.
Porque quando nós falamos em ser pais e mães, nós estamos falando de uma questão fundamental: educar. E educar perpassa por assumir as responsabilidades próprias de quem é pai e mãe. E me desculpe, né, se alguém fica talvez assim um pouco ofendido com a minha fala, mas os nossos filhos e filhas, eles clamam justamente por pessoas que assumam a sua condição de pai e mãe. Mesmo que sejam pais divorciados, mesmo que seja mãe ou pai viúvo ou viúva, isso não isenta a responsabilidade. Ninguém aqui está falando de culpa, nós estamos falando da importância de criar bem os nossos filhos. Nós sabemos que os nossos filhos, eles têm uma tendência natural, né? Muitas vezes a desobediência, a serem talvez independentes, mesmo não sendo, e às vezes a nossa atitude de pai e mãe, e também de avô e avó, corrobora com tudo isso. E aí o meu filho e a minha filha, ele vai perder a chance do aprendizado, porque ele vai se tornar uma criatura dependente. E quando o meu filho ou minha filha se torna uma criatura dependente, é muito difícil. E não é complicado perceber do que eu estou falando. É só imaginar o seguinte: olha, se hoje aqueles que cuidam do meu filho, da minha filha, que sou eu, pai e mãe, desaparecesse, se for um filho maior, ele tem condição de seguir adiante, em que condições que eu estou deixando esse menino? A verdade é que o que menos importa nessas questões é a herança que se vai deixar. E no próximo programa eu espero aprofundar esse tema, que é um tema que tem angustiado muitos pais, mães e avós. Valeu, obrigado, boa noite!